Da década de 70, mais ou menos, a gente escuta que o Brasil seria um celeiro de missionários para todas as nações. Eu não gosto muito da expressão celeiro, porque celeiro é um lugar que armazena, né? Eu mudaria isso aí. Eu entendo o que ele quer dizer, mas celeiro se armazena e missionário você não tem que armazenar, você tem que enviar. Então eu gosto da palavra estufa apostólica, ou da palavra mais que estão usando agora, que é a palavra grega kibalo, que significa envio violento. Mas que o Brasil seria um lugar que enviaria missionários para todas as nações e que o Brasil seria a ponta de lança da grande comissão. Desde a década de 70, essas palavras vêm se repetindo por diversos profetas, até chegar então agora em 2019, e nós termos um fenômeno de 3 estádios de futebol lotados com jovens do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, da América Latina, dizendo, descende, levantando seus tênis, levantando, agora é a hora que a gente vai tomar o mundo e a gente vai enviar para as nações e é hora de ir, é hora de ir, é hora de ir, e então, pum, pandemia. Porque antes do envio, Deus é muito inteligente, precisa da espera. Porque Ele não quer repetir o que o século XX e o século XIX fez. O nível de grande comissão e missões que nós vamos entrar vai ser num nível de poder, de sinais e de maravilhas que a história jamais viu. E para que a gente seja enviado, para que haja o descende, nós precisamos de um período de espera. Então Deus parou a igreja. Deus fechou as fronteiras. Não há possibilidade de você viajar agora. Você não pode ir fazer missões. Você não pode ir para o Iraque. Você não pode ir para Israel. Você não pode ir... Tem gente que é morador da Irlanda. Eu conheci um casal agora lá em Campinas. Não pode voltar, está fechado. Deus parou a igreja. E nós precisamos ser inteligentes e discernir profeticamente por que Ele nos parou. Por que Ele paralisou se todo mundo levantou os sapatos? Eu tenho as minhas próprias opiniões e tenho também as minhas percepções proféticas e tenho as minhas percepções bíblicas. E o que eu quero é restaurar então o padrão bíblico da grande comissão. Então Jesus, antes de ir para a cruz, Ele deu um comando para os discípulos em Mateus 28. E aproximando-se, verso 18, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e toda autoridade me foi concedida na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aqui a palavra nações não é só nações de China, Argentina, coisa do tipo. São etnias. Etnias são grupos étnicos que possuem uma própria cultura específica. Então há centenas de milhares de grupos étnicos. Por exemplo, uma etnia urbana. Os cantores de rap são uma etnia. Tem uma linguagem, tem uma cultura, tem um jeito de pensar, tem um jeito de vestir. É uma cultura, uma etnia. A janela 10x14, não sei quantos já ouviram falar, são os adolescentes. É uma etnia. Eu tenho 42 anos, não consigo entender nada que os adolescentes falam. É difícil para mim. Ou seja, precisam de missionários que se engajam na cultura 10x14 para poder entrar dentro das escolas e criar comunicação na linguagem deles. Conhecer o estilo de música que ouvem, que na verdade é uma bagunça a cabeça do adolescente. Ele curte rap, sertanejo, funk, heavy metal e gosta também do patati patatá. Estou zoando. Mas é tudo muito misturado. Então é uma cultura, janela 10x14, dentro das escolas, e há poucas pessoas se dedicando a engajar com esse público.
Porque normalmente você precisa ter uma idade que se aproxima ao máximo deles. Ou seja, tem que ser a galera aí até 22 anos de idade. E há poucos missionários com 22 anos de idade. Mas é uma etnia que precisa ser alcançada. Então Jesus disse: foi-me dada autoridade no céu e foi-me dada autoridade na terra. Então eu quero que vocês façam discípulos em cada etnia, em cada grupo cultural, em cada grupo étnico, que tem a sua linguagem, que tem a sua cultura, que tem a sua música, que tem o seu jeito de viver. Eu quero que vocês façam isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até o fim desta era, até o fim desse tempo. Até o fim dessa era significa essa era que vivemos para a virada da era vindoura, que é a segunda vinda. Então Jesus está prometendo a presença manifesta dele sobre pessoas que vão se engajar em cumprir a grande comissão até o retorno dele. Até porque o retorno de Jesus só pode acontecer se nós entrarmos em Mateus 24:14. Que o evangelho do reino será pregado a todas as etnias como um testemunho e então virá o fim. Então, se você ama a volta de Jesus e você é um cristão, você não pode pensar que a grande comissão é uma coisa só de missionários. A grande comissão é uma coisa para quem é discípulo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Deixa eu ver. Todos nós somos discípulos. O discípulo é um aprendiz. Então, se você é um discípulo, a grande comissão também é para você. A grande comissão não é só para quem larga o emprego e vai para a China, ou vai para a África, ou faz trabalhos missionários temporários. A grande comissão precisa ser cumprida pela igreja, por aqueles que são discípulos. E como que se faz isso? Como que você faz isso? A grande comissão não é evangelizar. Tem muita gente que evangeliza. Mas a grande comissão está falando que é para você discipular as etnias, ensinando o que Jesus ensinou. Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Lê o texto. É ensinar o que Jesus ensinou? Obedecer. Percebe? Está dentro da gente. Está entranhado. Então aí a gente acha que quando a gente vai na rua e dá folheto e prega e tudo, e a gente está fazendo, estou cumprindo a grande comissão. Não, a grande comissão é ensinar as etnias a viver o que Jesus vivia. Ensinando a obedecer tudo o que eu ensinei. Ou seja, se eu obedeço o que Jesus ensinou, logo eu me torno parecido com quem? Com Jesus. Jesus ensinou o capítulo 5, 6 e 7. É o Sermão do Monte. Então vamos pegar isso. Esse é uma espécie de compêndio da constituição do reino de Deus. Jesus está dizendo: ensina as etnias a viver o Sermão do Monte. A amar o inimigo, a jejuar, a orar, a dar outra face, a construir a sua vida em cima da rocha que sou eu, a entrar no lugar secreto. Olha que loucura! É ensinar as nações da terra a se tornarem todas elas, todas as etnias, se tornarem parecidas com Jesus, ensinando eles a obedecer o que Jesus ensinou. Agora pare e pensa comigo num problema. Existem centenas de etnias que não têm a Bíblia, porque a Bíblia para eles precisa ser traduzida em um dialeto que não possui escrita. A minha amiga Ariadna está trabalhando com o Instituto Wycliffe. Como que traduz uma coisa que não tem escrita? Então existem centenas de pessoas dedicadas a esse trabalho. Hebraístas, pessoas formadas em grego, inglês, francês, latim. E aí você precisa ouvir o som, entender o som, e aí depois traduzir
passar pelo crivo teológico, passar pelo crivo grego, hebraico, latim, tudo. E quando você vai pregar, não tem papel, é por meio de histórias contadas. E daí você precisa ir lá numa ilha. Cadê meu celular, amor, por favor? Você precisa chegar numa ilha. Eu quero ler para você. Você precisa ir lá numa ilha aonde o John Chau foi. E pode acontecer isso aqui, ó. Em 1839, um grupo de missionários chegou a Eromango, uma ilha da cadeia de Vanuatu. Comerciantes europeus já haviam navegado pelo Pacífico Sul, mas pouco contato havia sido feito com essa tribo. John Williams e James Harris sabiam que para que toda tribo, língua e povo cresce e adorasse a Jesus, eles teriam que ouvir o Evangelho. O que significava que alguém teria que ir lá. Se o Evangelho do Reino precisa ser pregado a todas as etnias, alguém tem que ir aqui nesse lugar. Beleza? Eles fizeram um contato e foram alvejados com lanças no momento em que chegaram na praia. E então foram devorados. Porque a tribo de Eromango era composta de canibais. Que interessante. Assim, a iniciativa missionária no Pacífico Sul foi rapidamente esquecida. Mas um jovem escocês chamado John ou G.G. Patton ouviu as terríveis notícias e foi marcado por essa convicção. Cristo batizou essas ilhas com o sangue dos mártires, anunciando a todo o mundo cristão que ele reivindicou aquela ilha como sua. Mais tarde ele deixou a Escócia e o seu posto ministerial e partiu para essa mesma ilha, convencido de que a ressurreição era suficiente para preservá-lo, independente do que a decisão lhe custasse. Patton passou décadas pregando o evangelho e fazendo discípulos entre essas tribos que mataram seus predecessores. Foi difícil, fadigante, dispendioso e glorioso. Na semana passada, surgiram relatos de autoridades indianas de que um jovem americano, poucos anos após a graduação na Universidade de Oral Roberts, havia feito contato com uma tribo isolada do mundo, que é uma ilha que fica ao norte da Índia, uma ilha diferente, uma tribo diferente, que é protegida pelo governo indiano, ninguém tem acesso, assim, autorizado para chegar lá. E esse povo sentinela é composto por algumas dezenas e nunca na história conhecida teve contato com o resto do mundo. Seu território é protegido pelo governo indiano, que proíbe qualquer pessoa violar essas fronteiras. Então esse jovem americano teve uma ideia brilhante, John Allen Chau. Foi mesmo assim escoltado por pescadores que ele havia subornado para transportá-lo sobre a cobertura da noite, com o fardo de trazer essas pessoas não alcançadas e não engajadas para o testemunho do Evangelho do Reino. Assim que os caras da tribo viram, seu corpo recebeu várias flechadas. Os pescadores relataram tê-lo visto sendo arrastado e enterrado na manhã seguinte, e eles estão agora sob a custódia, sendo acusados de assassinato. Ou seja, os pescadores estão sendo acusados porque levaram o cara para lá. Já faz algum tempo, desde que a comunidade internacional se deparou com o martírio de missionários. Nesse nível, talvez desde que 5 homens foram atacados lá no Equador, falando de Jim Elliot, essa foi a coisa mais forte que aconteceu. A morte de Chau é muito parecida com a herança de Maria de Betânia, que derramou o seu perfume, em um só momento quebrando esse vaso e ungindo Jesus. E todos ficaram indignados, dizendo: por que esse desperdício? Jesus disse: deixa ela em paz. John Allen Chau foi ao Eromango e morreu antes que pudesse pregar.
antes de poder dar os difíceis passos de aprender a língua, traduzir o texto, de ter a honra de batizar ou discipular. Mas você deu testemunho do valor e da preeminência de Jesus, da primazia de proclamar o nome dele e da priorização dos mais de 7.000 grupos de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. A única coisa que ele deixou foi uma carta para a família, dizendo que ele iria fazer isso. Sabe qual é o seu maior inimigo? O nosso? Liberdade. Nós temos muita liberdade para descer e proclamar o Evangelho, orar pelos doentes. Mas aonde mora a questão, o X da questão? É que para fazer a grande comissão acontecer, você precisa ser discípulo. Levantar a mão para mim e dizer que você é discípulo não me convence. Eu quero ver o estilo de vida de um discípulo. Só faz discípulo quem é discípulo. E Jesus falou: a autoridade agora da terra também é minha, porque antes foi usurpada por Satanás, porque Adão perdeu o direito de governar ou reger a terra. Agora ele recuperou, só que tem um problema. Jesus recuperou a autoridade da terra. Só que o meio pelo qual ele vai estabelecer essa autoridade, adivinha? É através de quem? Quem sugere alguma coisa? De quem? Quem? Gente, da igreja. Jesus não vai descer para evangelizar, para discipular. Os anjos não vão pregar o evangelho do reino. O meio pelo qual a autoridade na terra é estabelecida é através de discípulos de Jesus. Então nós precisamos entender o que significa discipulado. Discipulado nada mais é, no básico, ajudar outras pessoas a seguir Jesus. É exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa também comece a ficar parecida com Jesus. Ou seja, eu me torno um seguidor de Jesus e começo a obedecer aquilo que ele ensina por meio do poder do Espírito Santo. Então eu já tenho qualificações, credenciais para fazer isso com uma outra pessoa que sabe menos de Jesus do que eu. Mas qual é a mentalidade geral? Esse trabalho não é meu, esse trabalho é do líder de grupo. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é do cara que prega domingo. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é de alguém que é líder de alguma coisa. Então nós estamos sempre esperando uma espécie de ordenação, de apontamento, de uma liturgia, de alguma coisa que te dê um título, e então agora você faz discípulos. E isso é um grande erro, porque você está fazendo discípulos porque agora virou o seu trabalho e não a sua vida. Será que se você saísse da liderança dos grupos, será que se você nunca tiver um cargo na sua vida, nunca for reconhecido, será que você vai fazer discípulos? Ou você vai esperar um dia alguém chegar e falar: ei, agora você é um líder de grupo. Ei, agora você tem essa liderança X, essa liderança X. Dentro do seu próprio grupo caseiro, tem gente que sabe menos de Jesus do que você. E por que isso é importante? Porque a igreja precisa se tornar cada dia que passa mais parecida com Jesus, para que ela tenha empoderamento, maturidade para tomar essas decisões que o John Chau tomou. A maturidade faz com que a gente abra mão do egoísmo. Sabe qual é a maior característica do imaturo? Egoísmo.
Por que você não me visita? Fiz igual o Whindersson agora, né? Ou melhor, tô tentando, sei lá. Por que você não me deu paz do Senhor? Sabe? É tudo pra ele, é tudo pra ele, é tudo pra ele. Porque é um bebezinho. As crianças pensam que o mundo gira ao redor deles. Os imaturos são assim. Só que às vezes fica imaturo por 10, 15, 20, 30 anos. Quando você se torna maduro, você para de exigir e você passa a doar. Doar serviço, doar o tempo, doar o dinheiro, se doar em oração, se doar em resolução dos problemas, ao invés de ser o problema. A imaturidade impera na igreja brasileira, porque nós estamos acostumados a viver um cristianismo de domingo, um cristianismo de preleção. Eu estou cansado disso. Preletor, sabe? Vou ouvir uma preleção. Vocês estão ouvindo uma preleção, mais uma preleção. O que eu quero saber é o que vocês vão fazer com essa preleção, porque não é uma preleção, é o sagrado evangelho que está sendo proclamado, é a grande comissão que está sendo exposta e te convocando a começar a se tornar um discípulo para fazer discípulos. Como que se discipula alguém? Você cria um relacionamento com a pessoa e você vai ajudar ela. Lê a Bíblia. Aí tem um problema. Você lê a Bíblia? Você vai ajudar ela a ler a Bíblia. Talvez você começou a ler a Bíblia agora, mas talvez tenha alguém que nunca leu ela. Então já tem alguém menos que você. Então você vai ajudar a pessoa a ler a Bíblia. Depois você vai ajudar ela a ter uma vida de oração. Mas você tem uma vida de oração? Aí você vai pegar e vai começar a ter uma vida de oração. Quantos já ouviram ensino sobre oração aqui na igreja? Quantos já ouviram um ensino... Nossa, nem levantar a mão, levantar mais. Já flui. Quantas vezes você... Já ouviram mais de 15 vezes ensino sobre oração aqui na igreja? Faz um... Será que existe alguém no seu grupo que tem dificuldade com a vida de oração? Será, Joel, que tem? Mas isso não é responsabilidade só sua. Então você encosta daquela pessoa e você fala: quer ser meu amigo de oração? Vamos nos monitorar, me dá o seu horário, vamos trocar listas de oração, vamos orar uns pelos outros. Discipulado, está rolando. Você vai ensinar ele a meditar na palavra. Gente, eu não sei meditar na palavra. Será que eu já ensinei aqui na igreja como medita na palavra? Pai das luzes. Então você multiplica o ensino naquele que sabe menos. Ah, eu ainda não entendi direito. Então você vai lá no teu líder de grupo: cara, me ensina melhor como que eu posso ensinar isso para ele, para você não ter que ficar esquentando a cabeça com isso. E aí ele vai lá, pega aquele carinha que chegou agora, que não entende nada. E cara, é assim que medita, ó, vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, ó, toda terça a gente vai para a sala de oração e aí a gente vai ficar meia hora meditando na palavra. Depois a gente vai lá na cafeteria, a gente senta e aí você fala comigo o que Deus falou com você e eu falo o que... Meia hora. 30 minutinhos. É orgânico. Não é institucional. Você começou a fazer o quê? A igreja a amadurecer. Se as pessoas estão começando a encontrar Jesus, uma hora Jesus vai falar: pega o navio e vai para a Índia. Sei lá, vai de barco, vai remando, vai nadando. Ele vai começar a despertar chamados. Ou, cara, eu quero que você ajude a plantar um grupo caseiro lá no Jacarezinho. E aí você tem um líder, você vai conferir com ele, obviamente.
Mas você está crescendo, você está ficando maduro, então você está pegando mais ousadia. O seu líder está vendo que você está se submetendo, que você tem o coração, que você tem um coração correto, que você serve sem ser visto, que você está dando a vida pelas pessoas sem ser visto, que você está gastando tempo na Bíblia, lendo, estudando aquilo que é ensinado, ouvindo os podcasts, está se nutrindo para poder alimentar a pessoa na visão daquilo que a gente carrega. Então você está discipulando. Você também vai ajudar o cara nas finanças. Mas aí você também precisa de ajuda nas finanças. Aí você vai chegar e vai falar: cara, eu não dizimo, eu não oferto, eu estou na igreja um tempão, nunca dei meu dízimo, nunca ofertei, nunca fiz nada. Então você vai sentar com a pessoa e falar: cara, como é que estão as suas finanças? Pô, cara, eu não entendo direito disso, eu vou chamar um outro aqui que vai ajudar nós dois então. Então os dois já começam a ser discipulados em finanças, em organizar as finanças, em aumentar as contribuições. Então, para o líder de grupo, você quer discipular o seu? Então você vai discipular ele na leitura bíblica, vida devocional, meditação e finanças. Se for casado, entra no combo casamento. Como está seu casamento? Você encontra a pessoa. Aí a melhor forma de saber como está o casamento, sabe como é que é? Pergunta para a mulher. Porque o homem vai falar: tudo bem. Ela vai falar: não. Pergunta para a mulher. Aí, óbvio, se tem filhos, você vai pontuar coisas que você tem observado nas crianças, como tem sido, o que você tem percebido. Então, nós precisamos ser uma comunidade de uns aos outros. Efésios 5, 21 diz o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros. Então existe um nível de sujeição mútua que acontece entre irmãos. Existe a sujeição ao líder de grupo, ao pastor, mas existe uma sujeição entre vocês, que é basicamente, a gente tem vivido essas coisas. Você é um irmão da igreja e você está vendo que aquele irmão está com um sentimento que é errado e ele está agindo errado com aquele sentimento. E você é só um irmão da igreja, você não é um diácono ordenado, um presbítero, mas você tem o DNA, você está no corpo. Você vai lá e vai apertar o irmão e vai falar: ei, irmão, isso que você está sentindo e a forma que você está agindo está errado. Então eu vou te fazer o seguinte: eu vou te dar 3 dias para você resolver esse problema. E se você não resolver esse problema, então eu vou trazer a pessoa aqui na sua casa para resolver esse problema com você. Porque você está guardando um sentimento no coração errado e está reagindo de forma errada com esse sentimento. Por quê? Porque a pessoa que está ofendida pode estar errado na sua ofensa ou pode estar certa. Se ela está certa, ela precisa dar a oportunidade do ofensor arrepender. Fala: cara, fiz isso mesmo, perdoa. Ou às vezes ela está olhando pela ótica da rejeição, da ferida, de um monte de coisa. Muita coisa acontece. Isso cria brechas para que a gente não tenha relacionamentos saudáveis e cresça numa comunidade de discípulos. Então, uma comunidade uns aos outros precisa ter prestação de contas. 1 João 1,5 diz que nós devemos andar na luz e não nas trevas. Andar na luz significa que a minha vida é aberta para os outros irmãos, ou seja, eu não escondo maus hábitos, eu não escondo tentação. Sabe por que a maioria cai em pecado? Porque acha que a tentação já é o pecado, e aí ele não fala que está sendo tentado. Tem que falar quando começa a ser tentado. Óbvio que você vai falar para uma pessoa que você confia, que você tem relacionamento, mas é orgânico. Então você fala: eu estou sendo tentado nisso aqui, começou agora do nada. Então você cria cercas de proteção quando você presta contas. Prestar contas do porquê não veio a reunião, prestar contas porque não pôde estar presente. É um ponto de aliança nosso, frequência na reunião. E as pessoas faltam pelos motivos mais esdrúxulos.
Por que a gente quer que você preste conta? Não é porque a gente quer ter o controle da sua vida. É porque a gente acha importante ouvir a pregação no púlpito. Você é alimentado, você é despertado, você recebe ferramentas. E quando você não está, dificilmente você ouve o áudio depois. E quando ouve, não é a mesma coisa de estar aqui na hora. E a gente quer saber realmente se o motivo pelo qual você faltou é um motivo que realmente é um motivo. E não qualquer coisa. Então, nós precisamos andar na luz, estar aberto para correção, ou seja, ser humilde. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos líderes, sendo submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo. Não faz o seu líder gemer. Faz ser leve. Chega já na humildade, chega já submetendo, chega já falando, cara, o que eu acho, o que você pensa, tal, disso aqui. E outra coisa que precisa aprender, eu sei que às vezes ouvir não é ruim, mas precisa aprender a processar um momento ruim rápido para o bom. Entenderam? Tipo assim, é ruim na hora, assim, caraca, não. Mas depois você precisa, com um coração discípulo, perceber, cara, ele está certo. Por exemplo, tem gente que pergunta, pastor, posso sair para ministrar? Recebi um convite. Aí eu digo, não. Você não deu frutos na igreja local. Você tem um monte de coisas que precisam processar ainda. Calma. Eu parei o Anderson por mais de um ano. Acabei com Asas da Liberdade. Era Asas da Liberdade? Não, nem sei. Para com esse vício de ministério, para com esse vício de plataforma. Você não sabe onde você está se metendo. Você não sabe aonde você está entrando. Você não sabe as pressões que se enfrenta. Você não tem estatura ainda emocional para suportar as pressões. Então cresce para baixo. Ontem eu falei com os obreiros. João Batista ficou 30 anos no deserto. E eu falei, sabe qual é a hora certa de sair? Como que você sabe que é a hora certa de sair do deserto? Sabe como? Quando você não quer mais sair dele. Agora você pode sair. Você não liga para ficar escondido. Você não liga para ficar criando raízes para baixo. Na verdade, João nunca saiu do deserto. Até onde ele ministrava era no deserto. O povo é que vinha atrás dele. Se eu fosse João, abria uma igreja em Jerusalém. Pintava a parede de preto. Pô, ia bombar, cara. Muita unção, cheio de discípulo. Galera confessando pecado. Não, ele preferiu ficar no deserto. A gente poderia pegar, sair daqui e tentar alugar um negócio ali perto do shopping Tijuca. Acho que a gente não tem dinheiro, não. É mais caro. Ou em qualquer outro lugar que tenha placa, que tenha dias de culto, que tenha a minha foto e a da Maíra, assim. Super combina com a gente isso. Fazer bombar a parada, entendeu? Não. Aprenda a ser corrigido, a receber consolo. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24 é lindo. Diz: pensemos em como estimular, encorajar uns aos outros no amor e as boas obras. Não abandonemos a prática de congregar como é costume de alguns, mas pelo contrário, encorajem uns aos outros, quanto mais o dia que se aproxima. Encoraje uns aos outros a congregar, porque o dia da volta de Jesus está próximo. E congregar não é vir no culto domingo. Sabe onde
Sabe como se congrega? Entre domingos. É entre domingos que se congrega. Aqui é um aspecto macro da congregação. Mas o congregar é estar tão perto do outro para que o outro não caia. E isso acontece em mesa. Isso acontece tomando um café, fazendo um churrasco, sentado, conversando, percebendo um ao outro, olho no olho. Congregar é isso. Congregar não é o culto domingo. As pessoas falam, eu congrego em tal lugar. Não, você frequenta aquele lugar. Você vai lá, ouve palestras. Mas congregar tem a ver com ter relacionamentos profundos. Se você não tem relacionamentos profundos com pessoas dessa comunidade, você não congrega aqui. E vou te dizer uma coisa, abre um parêntese aí. Eu estou falando de relacionamento profundo de alguém que vai te ferir. Porque tem gente que é esperta. Sabe que eu não... Vocês acham que eu não... Ah, meu Deus do céu. O cara escolhe a pessoa, porque você sabe que fraco escolhe fraco. Por quê? Porque ele sabe que ninguém vai mexer com ninguém. Ninguém vai pôr o dedo na cara de ninguém. Então eu me cerco de gente que nunca vai botar o dedo na minha cara e digo, estou congregando, vida em comunidade, minha casa está cheia. Isso é uma coisa que não sei se é genética, se é maldição hereditária, se tem que fazer libertação, mas é assim. Homem fraco, mulher forte, parece que atrai. Sabe o homem troncho de banana? É um imã. E a mulher, uma general da Romênia. Acho que atrai assim. Oi, amor. Geraldo! Oi, amor. O que você quer? Como posso servir a minha rainha? Geraldo, seu estúpido! Você não lavou a louça ainda? Oh, perdoai, minha rainha. Ou então, tem um outro banana. Que é o cara que fica no videogame. A mulher tá, bicho, os filhos tacando fogo na casa e quebrando tudo e tá aí lá, tipo, FIFA. Caraca! 45 anos. 10 horas de FIFA. Free Fire. Atrai, entendeu? Tipo assim, quanto mais trouxa, mais forte é a mulher. E, mano, pra desfazer dentro do casamento, às vezes não dá, não. Não dá, não. E na vida da igreja é igual. Eu escolho a pessoa que não vai me tocar. Então a gente é subjetivo, tipo assim, mentalmente mentalizamos um para o outro. Eu não te toco, você não me toca. E a gente vive um estilo de pizza para sempre. Nossa meta é ensinar as pessoas a não viverem mais para si. 2 Coríntios 5,15. Não vivam para si. Significa não viver para si. Significa que você... Jesus fala assim, quem não renunciar tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Renunciar tudo. Renunciar significa que você vai vender tudo que você tem e morar debaixo da ponte? Não. Mas significa que se você tiver que fazer, você tem disposição para fazer. Nossa meta é ensinar as pessoas a não viver para si. Eu tenho, Paulo disse, mas posso não ter.
posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, posso ter muita riqueza e conforto. Se um dia eu perder tudo, posso também, porque eu posso tudo nele. Ou seja, isso é não viver para si. Não é que você não pode ter posses, conforto, carro, casa boa, viagens, não é isso. Mas você também tem toda a disposição do mundo de não viver para si, negar a si mesmo, pegar tudo aquilo que você tem direito de ter e dar. Isso é a vida de um discípulo. Eu tenho direito, mas quero abrir mão do direito e quero dar. Quero deixar que Jesus seja o Senhor, o Kyrios, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Por que a gente tem que discipular as pessoas? Primeiro, por causa do amor. Ele nos ama e nós amamos as outras pessoas. A abrangência da nossa devoção, ou seja, quanto mais eu tenho devoção por Jesus, quanto mais eu vou amar a pessoa, o meu próximo. Então a primeira base é o amor. 1 João 3,16 diz que quando nós somos salvos, nós damos a vida pelo nosso irmão. Nós gravamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas 1 João 3,16 fala que se Deus me amou e me salvou, então eu devo dar a vida pelo meu irmão. Então eu me dou pelo meu irmão. Por quê? Porque eu tenho devoção a Jesus. Nós devemos discipular também porque é uma ordem, é um imperativo. Ide, façam discípulos. Todo cristão nascido de novo é chamado para discipular. Todos nós, todos aqui nessa sala que tem o Espírito Santo, são chamados para discipular outras pessoas. E na medida que a gente vai crescendo como uma comunidade discipulável e discipuladora, nós vamos nos tornando um lugar e um ambiente pronto para a colheita. Você imagina, pensa comigo, se em 2 semanas dobra o número de membros dessa igreja. Quantas solteiras tem no seu grupo, Jennifer? Sangue de Jesus tem poder. 19 solteiras, mano. Tudo no meu quintal, você imagina. É TPM, é negócio, é mulher fala. Eita! Cheguei a ficar cansado. 19 mulheres solteiras. Quantos tem no teu, Joel? 15? 13? Tá menos. Mas o homem não toma banho, é pior, né? Vai ter que ensinar a tomar banho. Não bota desodorante, vem Pedro com churume da Havaiana que andou suado. Isso é homem, gente, homem. O cara vai pra reunião assim. Andou o dia inteiro na Saara, pô, tem grupo hoje. Já vou. Choveu, ele tava de Havaiana, ele vai. Não tem negócio de se preparar. Aí os desafios são outros, né? Mais questão de odor, né? Discipulado, gente. A gente tem que ensinar pro cara. Ei, mano, venceu. Aqui, ó. E pro outro a gente fala assim, o seu tá sempre vencido. Você é derrotado direto. Você já chega assim, ó. Vai caindo geral no poder. Mas o melhor não é isso. O melhor é quando o cara faz isso aqui, ó. Pode vir que eu sou cheirosinho, que você tá ligado, né? Você ama me cheirar, que eu sei. É quando o cara encaixa a suvaqueira no ombro. No amor fraternal. E aí fica aqui assim, ó. Até o fim do culto. A cebola e a lacrimejação. Tem menina assim também, tem. Tem umas meninas que tem uma suvaqueira do demônio, gente. É terrível. Ela levanta assim, já vem, ó, igual um morcego. Parece que o vapor fica no ar, é terrível. Mas tem que amar os irmãos.
É maravilhoso, gente. É muita coisa para falar, eu não vou conseguir terminar. Mas, para a gente terminar então, 20 minutos, 15 talvez, é que quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele fala isso no contexto de uma capacitação. Por quê? Porque é impossível discipular as nações. Mas para Deus nada é impossível. Imagina você chegar nessa tribo indígena que não pode ir, que o governo não deixa. Você entrar lá, aprender o dialeto e todo mundo ficar parecido com Jesus. Um avivamento. Imagina você ir até aquelas mulheres girafas, sabe? Que tem as argolas. Chegar lá e tipo o Espírito Santo cair lá e elas terem um encontro com Yeshua de verdade. E, cara, montar uma sala de oração só com elas e tipo pastoreamento. E elas sabem que o certo é você ganhar o nativo e deixar o nativo fazer a missão na sua nacionalidade. Imagina. Isso é impossível. Você chegar numa cultura para discipular onde é normal que o cara tenha 6 mulheres. Poligamia. E que dentro dessas 6 tem uma de 16 anos. E aí as 6 se convertem. Ele não. E aí? E normalmente esse tipo de situação é no mundo árabe, islâmico. Que para mim é o maior desafio missionário, porque não está só na região do Oriente Médio, tomou a Europa inteira, principalmente a França. É impossível. Por isso que ele falou o seguinte: espera. Não é hora de descend. É hora de wait. É assim, Carol? Esperar no futuro. Wait. Não é descend, é wait. Espera. Até que do alto sejam revestidos de poder. E então serão minhas testemunhas. Chega de autoenvio. Chega de envio por emoção. E aqui eu estou falando de você ser enviado para o seu escritório. Não estou falando de ser enviado só para a África, não. Conheço o marido da Ariadna, que é essa irmã, o Paulo. Toda semana a igreja era em frente ao Walmart. Ele ia lá todo dia pregar para os caixas. Aí um dia deu na telha que ele tinha que pregar para o gerente. Ele ia todo dia, toda semana, não sei. Era tipo assim uma coisa que ele ia direto. Todo mundo dava uma volta nele. Ele não está aí não. Está aí não. Aí ele voltava lá de novo. Vou pregar para o gerente, vou pregar para o gerente, vou pregar para o gerente. Aí pregava para os caixas, pregava para os caras que ensacam e tal. Aí um dia ele encontrou o gerente. Aí o gerente converte. Aí sabe o que o gerente faz? Deu o estacionamento do Walmart para a igreja estacionar de graça. Porque não tinha estacionamento, era a beira de rua, na igreja batista. E os caras estacionavam lá. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue conter. Então você pode dizer, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo. Mas os mesmos que foram batizados com o Espírito Santo em Atos 2, foram batizados de novo em Atos 4. Eu não estou preocupado se você foi batizado com o Espírito Santo uma vez. Estou preocupado se você foi batizado a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a 8ª vez. Porque Paulo diz em Efésios 5, enchei-vos do Espírito Santo. Então não é uma vez só que você é batizado com o Espírito Santo.
todo dia. E é uma crescente que vai nos levar para Joel 2:28, onde vai ter um batismo com o Espírito Santo global, ao mesmo tempo em todas as nações. Ah, mas como que eu sei? Não sei se eu fui, se eu não fui. Tem um monte de confusão, cada um fala uma coisa. Os pentecostais acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente. Ou seja, você nasce de novo e aí depois você é batizado com o Espírito Santo e com a evidência de línguas. Tudo isso tem passagem bíblica, tá? Tá lá. Atos 8, 12, 17. Eles foram salvos com Filipe. E aí depois Pedro e Tiago, ou Pedro e João, não lembro agora, tá lá. É um dos dois discípulos aí. Vão para impor as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Então dá uma base de que, tipo assim, tem a regeneração e depois teve um batismo com o Espírito Santo. Entretanto, em Atos 8, não fala sobre línguas. Só fala que foram cheios do Espírito Santo. A outra tradição diz que é a visão tradicional, que batismo com o Espírito Santo acontece quando você nasce de novo. Quem crê assim são os batistas. Tipo assim, nasceu de novo, já foi batizado com o Espírito Santo. E eles tiram isso da passagem de Atos 9, quando Paulo tem a visão e ele vê Jesus e ele fala: quem és tu, Senhor? Então eles dizem o seguinte: o fato de Paulo ter dito quem és tu, Senhor, não significa que ele tinha nascido de novo, porque ele ficou cego 3 dias, e aí 3 dias depois Ananias vai lá, impõe as mãos sobre ele, ele volta a ver, é batizado nas águas e é cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele foi cheio do Espírito Santo no momento que converteu. Então os batistas também estão certos. Afinal está todo mundo certo. A minha visão, e é a mais bíblica, tá, acho que eu vou dizer que é a deles, que é? Jamais. Que é a terceira onda, ou carismáticos. Que é a junção de todas essas coisas. Acreditamos na junção da variação das experiências acima relacionadas, que é mais equilibrado. Ou seja, você pode ser batizado com o Espírito Santo sem orar em línguas, você pode ser batizado com o Espírito Santo orando em línguas, você pode ser batizado com o Espírito Santo tendo uma unção de riso, você pode ser batizado com o Espírito Santo recebendo uma profunda paz. A questão no movimento carismático não é tanto a experiência em si, mas é o fruto que acontece com ela. Porque no caso dos discípulos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? O mundo virou de cabeça para baixo. Eles não ficaram fazendo isso que a gente faz, indo para o culto domingo. Diz que crescia o número de discípulos. Porque eles estavam tão cheios da vida de Deus, que eles não eram pântano, eles eram um rio que fluía. A maioria da igreja é um pântano, água parada. A gente sai do culto domingo e passa a semana e você não toca ninguém. Então você precisa ter uma vida de encharcamento do Espírito Santo, que podem ter todas essas experiências. Na maioria das vezes tem línguas, porque fala mais vezes de que tem línguas mesmo na Bíblia. Mas vamos pegar a história. Você acha que Teresa de Ávila, talvez você nem sabe quem é, mas eu vou falar do mesmo jeito, que só assim você compra o livro e lê. Teresa de Ávila é uma mística católica. Você acha que essa mulher não foi batizada com o Espírito Santo? Era uma católica que começou a ter palavras de profecia, visão aberta, visão angelical. Ela usava a expressão orientação espiritual, só que era profecia, porque ela não sabia dar o nome. São João da Cruz, Francisco de Assis, Inácio de Loyola, Henry Nouwen, do Espaço para Deus. Nenhum deles teve a experiência de glossolalia. Mas você acha que eles não foram batizados com o Espírito Santo? Vão piorar? George Whitefield, John Wesley, Billy Graham,
Saiu na Amazon um documentário do Billy Graham. Corre para casa hoje ver. E chora, neném. Billy Graham foi o primeiro americano a pregar num estádio em Moscou no meio da Guerra Fria. E rasgar o verbo. Eu vou dizer que Billy Graham não foi batizado com o Espírito Santo, que George Whitefield, John Wesley sacudiram as nações com o poder de Deus. Eu vou dizer que Charles Finney, Moody, esses todos arminianos, Luiz Palau aparece no documentário, Cláudio Faison, todos eles arminianos e pentecostais não foram batizados com o Espírito Santo. O dunamis criativo de Deus é o que nós precisamos ter, e para a gente ter isso, a gente precisa ter fome. Por isso Jesus falou: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. O que eu quero ver, meus amigos, é a unidade do Espírito dentro com o Espírito sobre. O Espírito dentro, intimidade com o Espírito Santo, é o que sustenta e nos capacita o Espírito vir sobre. O que é o Espírito vir sobre? É quando de dentro ele sai e vem sobre nós para uma fluência de unção para poder. Por isso que diz, o Espírito do Senhor não diz que está dentro de mim, diz que está sobre mim. E por que é importante isso? Porque o relacionamento íntimo com o Espírito Santo vai te sustentar a receber as doses de poder sobrenatural para discipular as nações. Não dá para discipular as nações fazendo teatro. Nós temos que discipular as nações do jeito que a Bíblia diz. Na grande comissão em Marcos diz o seguinte: curai enfermos e expulsai demônios. Na grande comissão em Marcos não diz pintem a cara de palhaço e ganhem as nações. Não, diz curai enfermos. Ele não fala orai pelos enfermos. Cure os enfermos e expulse os demônios e comece a ensinar as nações a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Nós precisamos de uma igreja chapada do Espírito Santo. Sim, todos os dias que bebe do Espírito Santo, embebidos na presença do Espírito Santo, que conversa com o Espírito Santo, que tem enchimento do Espírito Santo dia após dia, que não vive um dia sequer com o reservamento baixo. E coletivamente, quando a gente chega na reunião com essa consciência, que coletivamente é o melhor barato para ficar chapado. Talvez você vai orar em línguas, talvez você vai tremer, talvez você não vai tremer, não vai orar em línguas, mas precisa de um sinal. Você acha que Katri Kuma não era batizada com o Espírito Santo? Ela nunca orou em línguas na vida. Cura e palavra de conhecimento era igual brincar de ping-pong. Quando os discípulos chegaram e colocaram as mãos nas pessoas lá em Atos 8, tinha um mago que queria comprar o dom, lembra disso? Por quê? Porque ele viu. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, acontece alguma coisa. Porque ele viu, ele falou, vendo que recebiam o Espírito Santo, ele disse, tem como eu comprar esse dom aí? Então tem algum sinal que se percebe que a pessoa está sendo cheia do Espírito Santo. E existem inúmeras manifestações que podem ocorrer. Tem gente que corre, tem gente que dança, tem gente que bate, quebra o dente na viga, né, Denis? Tem coisas incríveis, maravilhosas. E a gente precisa viver nesse manto. Conheci um cara chamado Paul David Cole. Ele andava todo dia assim na rua. Ele ficou lá em casa. Aí a Maíra me perguntou, amor, ele não desliga não?
Quando ele parava de conversar, ele começava a orar em línguas. Na cama, assim, deitado. Eu fui passei assim, a gente só tinha um quarto, né? Botamos ele, desovamos ele na sala, na sofá, cama. Eu ele assim, sabe qual que era o ministério dele? Com criança. Batizar no Espírito Santo com criança. Aí ele levava as crianças para curar os doentes. Tá em Friburgo de novo. Voltou para lá, para a comunidade lá. Só criança de favela. Imagina, só usar barreta. Levanta e anda. Só na pegada do passinho, meu irmão. Rataria Revival. Pensando o quê? A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa de um novo batismo. De uma nova imersão. A gente precisa viver embriagado do Espírito Santo. Os frutos vão aparecer naturalmente se você caçar o Espírito Santo.